Fui moço e agora sou velho, mas jamais vi um justo nem a sua descendência mendigar o pão. Muito bom dia, que a graça e a paz do nosso Deus nessa manhã esteja sobre você e sobre tua família. O meu clamor a Deus nessa manhã é que visite o teu lar, esteja aí ao teu lado onde você se encontra nesse momento. Não sei se dentro da sua casa, no carro ou em algum outro ambiente, mas que a mão do Eterno esteja sobre você nesse instante. Deixo com você também uma parte da Bíblia que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 4, verso 18, onde diz o seguinte: mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ter dia perfeito. Provérbios, capítulo 4, o verso 18. O conhecimento a respeito de Deus é de uma forma gradativa. Quanto mais nos aproximamos do Senhor, mais condições teremos de compreender o nosso Salvador. Quanto mais longe nós estivermos dele, mais difícil será compreender o nosso Salvador. O meu pedido a Deus nessa manhã é que aonde nós possamos estar nesse instante, recebamos a bênção de Deus em nossa vida. A cada dia nesse canal nós estudamos um capítulo da Palavra do Senhor. E nessa manhã eu convido você a ter nas mãos a Palavra de Deus no livro de Salmo, capítulo 24, o versículo 1. Ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e o que nele habitam. Deus é o Criador de toda a terra, Deus é o Criador de todo o universo. Embora Deus tenha criado um anjo perfeito, tudo perfeito, Satanás se rebelou contra Deus e se tornou um opositor das verdades do Senhor. A partir de então, o grande conflito deu início em todo o universo. O mundo perfeito que Deus tinha criado para que seus filhos pudessem desfrutar e viver para todo sempre, foi sequestrado por Satanás. É por isso que Jesus Cristo veio aqui a essa terra, morreu morte de cruz, para que através da sua vida ele pagasse o preço do resgate e todos os filhos que crescem em Jesus Cristo mais uma vez tivessem a liberdade para escolher e viver ao lado do nosso Deus por toda a eternidade. Esse salmo foi escrito pelo rei Davi no momento em que ele estava voltando para Jerusalém com a arca do Senhor. Ele sabia que a arca de Deus representava a presença do Senhor. Quanto mais próximo do Senhor, Davi sabia que ele se tornaria mais forte. É a razão pela qual ele traz a arca de Deus de Obed-Edom para que ela ficasse agora definitivamente dentro de Jerusalém. Mas esse salmo também aponta de uma forma apoteótica a maneira pela qual Jesus Cristo veio a essa terra de uma forma humilde, nasceu de uma virgem, morreu morte de cruz. Jesus veio a essa terra não para governar esse mundo. Jesus veio a essa terra para governar o nosso coração, governar a nossa vida. Jesus quer se assentar no trono do nosso coração. Todo aquele que permite que Cristo se assente no trono do seu coração, Cristo alcançou o objetivo da sua vinda nessa terra. O Salmo 24 foi composto pelo rei Davi. O objetivo dele ao compor esse salmo era para mostrar a maneira como Deus, de uma forma muito poderosa, tinha dado a oportunidade de mais uma vez ele trazer para Jerusalém a arca de Deus. Davi tinha conquistado a fortaleza dos jebusitas em Sião e agora ele estava trazendo para dentro de Jerusalém a arca do Senhor. A arca que tinha permanecido em Obed-Edom e em Kiriat-Jearim, agora definitivamente ela estava sendo trazida para permanecer dentro de Jerusalém. As palavras que foram escritas por Davi, do verso 7 ao verso 10 desse salmo, elas foram cantadas por dois corais. O coral humano de levitas, que estava em Jerusalém, e o coral celestial, que glorificava o nome de Deus, o Filho de Deus, ao ser reconhecido como sendo o Senhor de todo o universo. O Salmo 24, que foi composto pelo rei Davi, é um hino. E esse hino é composto de duas partes. A primeira parte desse hino foi cantada antes da procissão começar a subir o monte. A segunda parte foi cantada diante dos portões da cidade de Jerusalém, antes da entrada triunfal. O verso 7 ao verso 10 foram compostos de uma forma inspirada pelo rei Davi. O objetivo, de fato, era enaltecer a entrada do Messias, que é o nosso Salvador, na cidade de Jerusalém.
Ele é o Rei da Glória, Ele é o nosso Salvador, Ele é o Filho de Deus enviado a essa terra morrer em nosso lugar para que nós possamos receber o direito da vida eterna. Neste dia não apenas os levitas cantaram, mas nesse dia o céu também cantou em homenagem à grandeza de Deus. O Salmo 24 é considerado como sendo um poema dentro da Bíblia, composto pelo rei Davi. Mas o Salmo 24, ele é uma ampliação do pensamento de Jesus Cristo, quando ele diz: bem-aventurados os limpos de coração, porque esses verão a Deus. O requisito essencial para que nós possamos ver o reino de Deus e viver com o Senhor por toda a eternidade é ser limpo de coração. Somente aqueles que recebem o Rei da Glória na sua vida, entronizado no seu coração, é que pode ter um coração habilitado para viver eternamente e morar dentro das portas da cidade de Jerusalém. Como nós podemos ler no versículo 1, toda a terra pertence a Deus, porque Ele é Yahvé, Ele é o Criador. Todas as coisas surgiram a partir de Deus. Nada que existe dentro do universo ou nessa terra surgiu sem a palavra do Senhor. Esse conceito elimina completamente o exclusivismo do povo judeu e imaginar que eles eram exclusivos. O Deus Criador de todas as coisas é Senhor de toda a terra. Todos os povos que moram embaixo deste céu pertencem ao Senhor. O desejo de Deus é salvar todos os seus filhos. Deus não tem prazer na morte de ninguém. O desejo de Deus é salvar todos os filhos que se encontram na face dessa terra. O meio pelo qual Deus quer alcançar os povos que estão nesse mundo é através dos hebreus. E Deus quer salvar todos os povos que estão nessa terra através daqueles que conhecem a palavra do Senhor, aqueles que vivem as verdades do céu. Os israelitas jamais deveriam ter se considerado como sendo exclusivistas. Eles deveriam ter entendido que o chamado de Deus a Abraão em abençoar a ele era para que ele também pudesse abençoar outros povos. O chamado de Deus para o povo hebreu não era um chamado exclusivista ou egoísta, mas o chamado de Deus é para que esse povo abençoasse todos os povos dessa terra. O governo de Deus é universal, ele governa sobre todo o universo. Tudo o que existe nessa terra está sob o seu domínio. Querido amigo, nessa manhã, ao concluirmos o estudo do capítulo 24 do livro de Salmos, eu e você, nós precisamos guardar no nosso coração a seguinte verdade: quem verdadeiramente governa e escreve a história do planeta Terra e de todo o universo é o nosso Deus. Jesus Cristo veio aqui a essa terra e pagou o preço para que pudesse nos levar do cativeiro. Todo aquele que crê em Jesus Cristo tem o direito da vida eterna, mas o nosso preço foi pago com o próprio sangue do Filho de Deus, Jesus Cristo, para nos redimir e nos dar o direito da salvação. Embora Jesus Cristo tenha vindo aqui a essa terra como um ser humano, sendo Deus, ele não é arbitrário, ele nos deu o direito de escolha. Somos nós que decidimos onde nós queremos viver eternamente. Se aceitarmos a Jesus Cristo, viveremos com Ele na Nova Jerusalém. Se dermos as costas para Ele, estaremos optando em viver nessa terra e viver de uma forma finita. A vinda de Jesus Cristo aqui a essa terra é para nos garantir a vitória. Jesus veio e venceu. Jesus subiu ao céu e preparou moradas. Muito em breve Ele estará voltando a esse mundo para nos levar para vivermos com Ele eternamente. Hoje cabe a um de nós fazermos as nossas escolhas, tomarmos as nossas decisões. Oxalá que eu e você decidamos hoje viver ao lado de Jesus e estar com Ele por toda a eternidade. Querido Pai, nas Suas mãos nessa manhã nós nos colocamos, abrimos o nosso coração, queremos ser do Senhor por toda a nossa vida. Perdoa os nossos pecados, nos conceda a graça da salvação em Jesus Cristo. É o nosso pedido e a nossa oração e o fazemos em nome de Jesus. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que Ele faça resplandecer o seu rosto sobre você. Que Ele tenha misericórdia de você. Que sobre você, nessa manhã, Ele levante seu rosto e conceda a sua paz, em nome de Jesus. Amém.